A igreja deve sim pregar o evangelho. Na palavra de Deus, em 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 2, está escrito: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Cristo não podia ser membro da congregação, porque ele foi um verdadeiro evangelista que ia ao encontro das pessoas em todos os lugares. E quando lemos os evangelhos, encontramos Jesus pregando nos montes, nas sinagogas, nas praças públicas, nas praias e em tantos outros lugares. A palavra de Deus nos diz em Lucas capítulo 14, versículo 23: e disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados. Jesus também falou em Mateus capítulo 28 e 19: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Os anciãos da congregação invertem este versículo, porque primeiro eles batizam as pessoas de qualquer maneira, muitas até mesmo sem estarem libertas de vícios, e só depois supostamente vão ensinar. O método certo que Jesus ensinou é discipular a pessoa primeiro, para somente depois levá-la ao batismo. Eles torcem a palavra de Deus. Conheço pessoas que nunca haviam ido em uma igreja evangélica e quando foi em um batismo na congregação, não deu outra. Jogaram o indivíduo na água, sem mesmo saber o que estava fazendo. Hoje, o indivíduo continua no mundo. Paulo também não podia ser membro da congregação. Primeiro porque era pastor, e na congregação diz que não pode ter pastor. Segundo porque amava pregar a palavra aos perdidos nas praças, nas aldeias e até mesmo nos templos pagãos. Ide pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui a palavra de Deus diz que quando nós cremos, nós recebemos a salvação. Aquele que não crer será condenado. A congregação também ensina que o batismo é o novo nascimento. Só que isto não é uma realidade. Nós temos que distinguir o batismo do novo nascimento. Segundo a Bíblia, o batismo é uma ordenança, é um ritual externo, visível. E o novo nascimento é uma regeneração interior, é uma experiência invisível aos olhos humanos. O batismo possui um aspecto físico, enquanto o novo nascimento possui um caráter espiritual. O novo nascimento é sobrenatural e o batismo é cerimonial. Uma pessoa pode ser batizada sem ter nascido de novo. Mas a palavra de Deus nos diz, em João capítulo 3 e versículo 3, quando o mestre fala para Nicodemos: se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Pregar um batismo que salva é pregar outro evangelho, como está escrito em Gálatas capítulo 1 e versículos 6 e 9. Quem regenera é o Espírito Santo, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Nós podemos ver também em Tito, no capítulo 3 e versículos 5 até o 7. O batismo não lava pecados, somente o sangue de Cristo, como está escrito em 1 João, capítulo 1 e versículo 7. Em 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 18, está escrito: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, o qual por tradição recebeste dos vossos pais. A Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas que foram salvas antes mesmo de serem batizadas. Quando Jesus curou aquela mulher que sofria do fluxo de sangue, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 34, ele disse: filha, a tua fé te salvou. E aquela mulher ainda não era batizada.
Em Lucas capítulo 18, versículo 42, Jesus disse para Bartimeu: a tua fé te salvou. Em Lucas 19, e versículo 9, Jesus disse sobre Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus também disse para aquela pecadora, em Lucas capítulo 7, versículo 50, a tua fé te salvou, vá em paz. Em Lucas, ainda, capítulo 17, versículo 19, Jesus disse ao leproso samaritano: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Qual dessas pessoas? Então concluímos que a pessoa independe do batismo para ser salva. Com isto, eu não estou ensinando que a pessoa não deva se batizar, mas estou ensinando que primeiro a pessoa tem que crer. Primeiro a pessoa tem que aceitar Jesus no seu coração. Primeiro a pessoa tem que entender os rudimentos da fé, para então pedir: eu quero se batizar. E aí então, conscientemente, a pessoa desce as águas do batismo para confirmar a sua profissão de fé. Para concluir, nós olhamos para a Bíblia em Atos capítulo 10 e versículo 44 até o 48, quando a família de Cornélio receberam o Espírito Santo como selo de salvação antes mesmo do batismo nas águas.